uma criança desatenta ou uma criança que tem atraso da fala tem autismo ou tem TDAH. Porque um comportamento isolado não faz diagnóstico. Então, Uhum. assim, uma criança que tem atraso da fala, ela pode ter autismo. Mas para isso, a gente tem que fazer uma investigação muito completa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Eu sou Leonardo Cavalcante e hoje estamos aqui com a doutora Isabela Bartolomeu. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Prazer foi meu. Bom, para quem ainda não te conhece, gostaria que você contasse um pouquinho ali da sua história, o que que você faz, para a gente entrar no assunto. Então, prazer. Obrigada pelo convite, Léo. Eu sou Isabela, sou neuropediatra. Eu fiz faculdade em Taubaté. Eu fiz pediatria em Taubaté também. E depois eu fiz a neuropediatria, residência na USP de Ribeirão Preto. Eu atuo em Marília e região. E também atendo alguns pacientes em São José dos Campos e a região aqui também. Bacana. Hoje o meu foco, o maior público que eu atendo é transtornos do neurodesenvolvimento, assim, mais em foco com autismo e TDAH. Uhum. E me encanta essa área, assim, a neuropediatria. Eu sempre gostei muito de criança, desde a faculdade, eu já sabia que eu cuidaria de criança. E a neurologia me traz a oportunidade de entender a criança como um todo, entender o desenvolvimento desde o comecinho, entender tudo o contexto da vida dela, o ambiente, a família. E dessa forma eu sinto que eu consigo ajudar não só a criança, como a família também. Muito bacana. Dizem que o pediatra já sabe desde o começo que quer ser pediatra, Sim, né? E sim. você se especializou ainda mais. Queria que você contasse o porquê. Por que que você decidiu ir mais, né, nessa parte ali da pediatria, da neuropediatria? É isso que eu comentei, eu acho. A neuropediatria, ela me dá essa oportunidade de olhar a criança como um todo, integrada. Com a escola, com a família, com todos os ambientes que ela está incluída. Eu vejo o desenvolvimento desde o comecinho, eu atendo crianças de zero de meses até 14 anos de idade. Então, eu consigo acompanhar toda essa infância. E o cérebro é onde está todo o desenvolvimento da criança, desde a fala, desde a interação, desde as primeiras experiências que vai formar o desenvolvimento dele. Então, assim, eu sinto que com a neuropediatria, eu consigo ajudar muito a criança a se desenvolver melhor e, consequentemente, ajudar a família, que as famílias ficam mais felizes, ficam mais. A qualidade de vida de todo mundo melhora quando a gente consegue melhorar o ambiente familiar ali. Com certeza. E pensando nas principais preocupações que os papais e mamães acabam chegando para conhecer, né, na primeira consulta, quais são? Se você falou do TDAH, tem outras também? Hoje, o meu maior público, assim, a maior preocupação dos pais que chegam para mim é que tem uma suspeita de autismo ou de TDAH, Uhum. né? Eu acho que cresceu muito os diagnósticos disso, por vários motivos, que não cabe aqui porque é muito amplo, mas a principal preocupação dos pais é essa. E às vezes é por um atraso da fala, a criança demorou para falar, ou tá falando pouco ainda, ou é uma criança muito agitada, que é agitada além do normal, ou uma criança desatenta, com algumas dificuldades escolares. Só que nem sempre esse sintoma isolado, assim, é um diagnóstico, é autismo ou é TDAH. Então aí, muitas vezes, a gente precisa ampliar muito essa avaliação. Então, assim, tem uma queixa inicial, tem uma preocupação inicial dos pais, com um sintoma talvez, que a gente tem que fazer uma avaliação para entender a criança como um todo, se isso realmente cabe um diagnóstico ali ou não. Uhum. E hoje tem um boom, vamos dizer assim, né, dessa doença. Queria que você falasse assim, o que que as pessoas acham que é, mas na verdade é somente um atraso, por exemplo, do desenvolvimento da criança, que é normal, né? A criança não tem 2 anos, é tal coisa que vai Sim. acontecer. Às vezes é 2 anos e meio, às vezes é 1 ano e Uhum. pouco, né? Nem sempre, o desenvolvimento não é linear, assim, tão Exato. certinho, né? A gente tem uma base que a gente vai vendo se a criança tem um atraso ou se não tem, né? Mas nem sempre um sintoma isolado, por exemplo, os pais têm uma preocupação muito grande se o atraso da fala é um diagnóstico. Uhum. E a gente tem que olhar se a criança tá dentro respeitando o ritmo dela, né? Às vezes é uma criança que ela tá evoluindo, ela tá avançando com a fala, só tá um pouco mais devagar. Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, que nem sempre porque a criança ainda não cumpriu determinado marco esperado para a idade, já é um diagnóstico, né? Às vezes tem criança que é um pouquinho mais quietinha, é mais isolada, às vezes a criança demora um pouquinho mais para falar do que as outras, é mais tímida, então não interage como esperado. A gente sempre vai olhar a criança como um todo se isso interfere no desenvolvimento dela, mas se ela está evoluindo. Baseado no desenvolvimento dela, não comparando com outras crianças, né? É importante a gente comparar ela com ela mesma. Se ela tá avançando, se ela fala pouquinho, mas ela tá começando a falar melhor. A gente vai ficar atento se passa muito do limite, se realmente passou de um tempo esperado, né? A gente tem que tomar cuidado com aquela fala que muitas pessoas falam, cada criança tem seu tempo.
É certo que cada criança tem seu ritmo, né? Porque assim, essa frase acaba limitando e às vezes impedindo uma avaliação de uma criança que realmente tem algum atraso do desenvolvimento. Sim. Então a gente põe um olhar atento quando tem algum sinal ali de que não está dentro do esperado, mas a gente vai respeitar o ritmo daquela criança e se aquilo realmente persistir e passar a ser um atraso, aí merece uma avaliação que a gente pode investigar se tem um diagnóstico, né? Perfeito. E quais são esses sinais que você comentou, comportamentais, que os papais e mamães devem ficar de olho? Esse atraso da fala é um olhar que eles já têm, muitas vezes os pais já percebem muito É o rápido que é mais, isso. mais perceptível, É né? mais evidente, né? Uhum. Mas a gente tem que ver se isso tá persistindo. O que importa mais, assim, é a frequência desse sintoma, em quais ambientes a criança tá, como ela tá reagindo nos ambientes que ela tá incluída, se isso tá impactando na vida dela, se tem um prejuízo. Então, assim, o atraso da fala realmente é uma coisa evidente, mas a gente tem que avaliar esse atraso da fala. Uhum. Como eu falei anteriormente, se ela tá desenvolvendo dentro do esperado para ela, se ela tá evoluindo, mas a gente põe um olhar atento se tá causando prejuízo na vida dela. Então, a desatenção, a hiperatividade também é a mesma coisa. Uma criança desatenta, ela pode ter prejuízo na vida dela, pode não ter. Sim. A gente tem que ver se isso traz algum impacto para a vida dela, né? Mas os principais sinais que os pais devem olhar é isso: se tem um atraso da fala que está impactando na vida dela, se é uma desatenção, uma hiperatividade que traz prejuízo, se ela não consegue brincar adequadamente com outras crianças, se ela tende a se isolar, diferente do que é esperado para a idade, que ela deveria estar interagindo, brincando, tudo mais. Então, são os principais sinais que merecem uma avaliação, que não necessariamente é um diagnóstico. Sim. Não é pra gente olhar um sinal e já ficar preocupado se é um diagnóstico ou se não é, mas se tem um sinal de alerta, merece uma avaliação mais detalhada. Com certeza, doutora. E pensando no ponto ali de comparação, né? Às vezes os pais acabam comparando até dentro de casa Sim, ali, né, sim. com os irmãos, mas também na escola, sempre Uhum. tem aquela conversinha entre as mães, que, meu filho já faz isso. Aí você Exato, fica é. pensando, nossa, o meu ainda não faz. Sim, é natural, né? Eu acho que é muito natural as mães que com outras crianças que convivem naquele mesmo ambiente, se olhar e falar, não, mas a mãe que tem um filho mais velho sempre fala, o outro não fazia assim, e ele tá fazendo assim. Ou que o amiguinho da escola, já tá falando, e o meu ainda não fala. É natural ter essa comparação, mas a gente tem que ter mais atenção com isso, porque a comparação pode atrapalhar também, né? A gente vê que a criança tem o seu ritmo. Então, se ela tá dentro daquela faixa etária, ela tá avançando, ela tá evoluindo, tudo bem ela não tá falando frases completas ainda enquanto o amiguinho tá, dependendo da idade que ela tá, né? Ou se ele já tá chutando bola e o amiguinho ainda não tá. Então, assim, a gente tem um olhar mais atento quando a gente vê que tá muito discrepante do que é esperado pra idade, mas também tem que respeitar a criança, né? Ela tá conseguindo evoluir. Não precisa ser assim tão certinho a ferro e fogo de que naquela idade ela tem que ter cumprido aquele marco. E aí a gente não pode comparar com as outras crianças por isso, porque senão você vai causar uma preocupação muitas vezes exagerada nos pais, que nem sempre é realmente um atraso, né? O Sim. ideal é comparar a criança com ela mesma, e não com o irmão ou com os amigos. Perfeito. E, doutora, pensando na parte da idade também, existe uma idade específica ali que geralmente os pais acabam te procurando, ou uma idade ali que tem que ter um ponto maior de atenção? Acho que o meu maior público, assim, eu tendo principalmente suspeitas de autismo, assim, ou que tem diagnóstico de autismo, que tem algum sinal que pode levantar essa suspeita de que seja algo alterado, é uma faixa etária ali de 2 a 5 anos, que é onde mais fica evidente alguns atrasos, assim, principalmente essa questão da fala, do isolamento social, do brincar não funcional e não compartilhado. E aí, depois, a partir de 5 a 10 anos, assim, é mais a suspeita do TDAH, que é onde aumenta muito a demanda escolar, né? Então, as crianças começam a ter a parte pedagógica muito mais difícil, a alfabetização. Então, aí começa a aparecer a desatenção, a hiperatividade, uma impulsividade. E aí, levanta essa suspeita de TDAH. E aí, é a maior parte dessa faixa etária que procura atendimento, assim, procura avaliação, né? Sim. E eu imagino que o trabalho que você faz ali dentro com o pessoal da escola é primordial, né, Sim, para você conseguir ter essencial. as rédeas de tudo. Como que funciona essa atividade multidisciplinar? Para mim, assim, é essencial a escola participar dessa avaliação e desse acompanhamento com a criança, né? Porque eu sempre peço isso para os pais, assim, às vezes até na primeira consulta, alguns pais já vêm com um relatório, com alguns relatos da escola, com alguma queixa que começou na escola, porque às vezes é a escola que percebe. Às vezes é a escola que vai falar para os pais, olha, ele tá mais desatento, ele tá muito agitado, ou ele tá muito quietinho, ele não brinca com as crianças, aqui ele não consegue se comunicar. Então, às vezes, os pais não perceberam ainda e a escola percebe.
Uhum. Isso é muito bom quando a escola traz esse relato para os pais. E aí, essa integração da escola com a equipe faz total diferença. Porque as crianças passam muito tempo na escola hoje. Algumas crianças ficam, inclusive, em período integral. Então, assim, o comportamento dela na escola, às vezes, é diferente do comportamento em casa. E é diferente do comportamento que ela vai ter na consulta comigo ali. Então, eu preciso muito dessas informações que a escola tem. E aí, eu gosto desse contato próximo com a escola, assim, de fazer reunião diretamente com a escola para entender exatamente como que é o comportamento dele lá. Ela me passar essas informações que pode trazer para fechar o diagnóstico, ou uma criança que já tem o diagnóstico fechado, saber se a gente está indo no caminho certo do tratamento. Então, para a gente falar a mesma língua, para eu conseguir ajudar a escola e a escola me ajudar, e, consequentemente, a gente ajudar a criança, né? Perfeito. E aí entra num ponto que pouca gente acaba falando. O acompanhamento do médico, não somente ir periodicamente numa consulta, é fundamental para uma pessoa que já tem esse diagnóstico ali concluído, certo? Sim, totalmente. Porque a consulta isolada, assim, às vezes a gente vê a criança com um intervalo de tempo de 2, 3 meses, que não é tão frequente, e aí a gente perde de saber como que ela ficou naquele período, né? Eu Uhum. não tô, eu brinco que eu não moro com os pais, então eu não sei o que acontece. E aí eu preciso saber mais de perto como que tá sendo, se a gente começou uma medicação, por exemplo, se a criança tá respondendo bem, se ela teve algum efeito colateral, se tá dando certo o que a gente pensou pra ela, se as terapias, que muitas vezes as crianças com essas suspeitas de diagnóstico de autismo, TDAH, ou as crianças que já têm diagnóstico fazem terapias. Então, eu preciso saber exatamente o que a terapeuta está fazendo. Então, eu trabalho dessa forma que eu consigo integrar como que a terapia está evoluindo com ele, como que está tendo resultado, se na escola a gente vê resultado com a medicação ou com os tratamentos que a gente tem feito, e a família me trazer, né, como que está em casa. Então, essa ideia integrada de família, escola, terapeutas e a equipe médica faz muita diferença porque a gente precisa que todo mundo fale a mesma língua. Então aí o cuidado com a criança fica integrado e a criança evolui de uma forma muito melhor. Certo. E quais cuidados você passa para os pais quando já tem um diagnóstico ali concluído? Uma coisa importante também é que o diagnóstico, a gente precisa de uma avaliação bem detalhada, né? O diagnóstico, um comportamento isolado não vai dar o diagnóstico. A gente precisa, o ideal, assim, que a gente precisa ter um olhar amplo da escola, de casa, das terapeutas, na consulta, para a gente entender aquela criança como um todo e ver se ela preenche os critérios para diagnóstico, sem ter prejuízo e se aquilo se enquadra num transtorno. A partir do momento que a gente tem o diagnóstico, é uma quebra de expectativa muito grande para a família, né? Porque eu, como mãe, entendo muito isso, que os pais têm uma expectativa de que o filho vai se desenvolver muito bem, de que ele vai cumprir aqueles marcos. Então, quando a gente vê um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma quebra de expectativa para os pais. Então, tem um período de aceitação ali, mas eu falo para eles que é um norte o diagnóstico, né? Não é uma sentença, a gente sabe para onde a gente está indo. Porque aquela angústia também de não saber o que é. Você sabe que seu filho tem alguma coisa e você não sabe o que é. Então é muito Essa é mais pior. angustiante do que você ter um diagnóstico. Uhum. Então, quando você tem um diagnóstico, por mais doloroso que seja, por mais sofrido que seja, você tem um norte. Então, você sabe para onde você vai, você sabe o que esperar, você sabe o que precisa fazer. Então, eu dou esse direcionamento para os pais, de quais terapias precisa fazer, de como que a gente precisa conversar com a escola, do que eles precisam adaptar em casa, para a gente conseguir que seja realmente um direcionamento e tenha as melhores respostas no desenvolvimento da criança, né? Então, a partir do diagnóstico, a gente tem, claro, laudos, coisas que são necessárias, assim, burocráticas, mas na prática, eu dou esse direcionamento para os pais, para eles conseguirem lidar com isso em casa e para a criança também se desenvolver melhor em todos os ambientes que ela está incluída, né? Muito bacana. E você, como acabou de dizer, é mamãe, né? Sim. Tem quanto tempo, filho? 1 ano e meio, Que Tomás. legal. E queria que você trouxesse também esse lado pessoal. O que que você faz? Não vou falar para garantir, né? Porque uma doença não tem como saber logo de cara, né? Sim. Mas para conseguir de fato que essa criança, na verdade, acho que a palavra certa é potencializar ao máximo o desenvolvimento do seu filho. Eu sempre, assim, eu como neuropediatra, né, você Aham. pode imaginar que eu sempre fui muito preocupada com o Sim. desenvolvimento dele. Igual Deixava minha meu mãe marido um pouco louco. como pediatra, então era Imagino. sempre alguma coisa. A gente sempre tem um olhar um pouco mais atento, isso é bom e não, a gente Aham. fica um pouquinho mais preocupada, né? Mas eu brinco, eu sempre deixei meu marido louco, porque eu ficava com um olhar muito mais atento pra ele, assim. Mas a gente sempre estimulou muito ele, assim. Começou desde a gravidez, na verdade, que eu sempre me preocupei muito em usar vitaminas, coisas que poderiam estimular muito bem, assim, a parte neurológica dele, o crescimento Importante. dele. Isso faz total diferença, muita gente não sabe e não faz Uhum. isso.
Então, assim, ele nasceu super bem desenvolvido já. E aí a gente sempre estimulou muito bem. Então, assim, bebê pequenininho, a gente faz o tummy time, que é aquele de pôr barriguinha pra baixo, que vai estimular a cervical, que vai fortalecer as costinhas pra depois engatinhar. Então, assim, o Tomás, ele cumpriu os marcos ali dentro do esperado, né, que me tranquilizou. Mas uma coisa muito importante que faz total diferença pra ele, assim, que a gente, mesmo antes dele nascer, a gente já tinha, eu e meu marido, isso muito bem definido, que em casa o uso de telas é inegociável. Porque, assim, a gente tem muitos relatos, a gente tem muitos estudos que o uso de telas é indicado a partir de 2 anos só, né? Uhum. Então, em casa é inegociável, ele realmente não tem acesso. Quando tem acesso, é conversar com os avós, assim, por videoconferências, assim, né? E isso a gente vê muito evidente o desenvolvimento dele. Ele é, assim, muito esperto, ele faz coisas que muitas vezes surpreende a gente. Então, eu vejo na prática a diferença que faz de ter um olhar mais atento, de estimular ele. A gente põe ele na areia, põe pra brincar, a gente tá o tempo todo sentado no chão pra brincar com ele, o tempo todo assim, né? Dentro do que a gente consegue na nossa rotina. Mas a gente prioriza muito esse brincar com ele do que a facilidade de colocar nas telas, né? Claro Uhum. que cada família tem a sua rotina, cada família tem suas peculiaridades e fazem tudo que pode, com o melhor que podem. Para os filhos, os pais sempre fazem o melhor que pode, mas a gente tenta fazer o melhor que a gente pode mesmo, dentro do que a gente acredita que é o melhor para ele, pro desenvolvimento dele. E a gente vê na prática que faz diferença, assim, tá ali presente, sentar no chão, brincar com ele, não usar muita tela, enfim. Então, acho que os cuidados principais que a gente vê que ajudou muito e que realmente faz diferença foram É esses. fundamental, né? Nesse início tem que estar sempre próximo e estimulando, Sim, senão. total. E esse comecinho, essa idade até os 2 anos, por isso que é orientado não usar a tela. Porque é a fase que tá mais em desenvolvimento o cérebro, é a fase que a criança mais aprende. Hum. E ela aprende através dos estímulos, né, do ambiente. Então, assim, ela sentar no chão pra brincar com um brinquedo, brincar com o pai, brincar com a mãe, o pai brincar de jogar pra cima, de chutar bola, ir no parquinho, mexer com areia, mexer com grama, com criança, é o que vai fazer ela conhecer o mundo. Então, é isso que vai fazer com que o cérebro dela se desenvolva adequadamente, e que ela tenha isso a longo prazo para poder usar depois, por exemplo, na escola, para se desenvolver, para aprender. Vai levar para o resto da vida esse desenvolvimento que começa nessa primeira infância, né? Então, por isso que é a fase que a gente tem que ter um olhar muito atento para estimular o máximo possível e não ter estímulos negativos. Perfeito. E eu queria também que você trouxesse a importância que é. Você falou que é muito importante o papel da escola, né? Mas é que às vezes até a criança fica mais tempo dentro da escola Sim, do que dentro sim. de casa, né? Como que é essa relação também que os pais têm que ter com o que por exemplo, ali, o o professor, ele acaba falando assim: olha, tá um pouquinho desatento, prefiro que você procure ali um especialista para de fato ter um diagnóstico completo, entender se é mais uma fase mesmo ou se é realmente algo que precisa ser visto de uma outra maneira. Sim. Essa relação dos pais com a família é muito com a escola, desculpa, é muito importante. Porque às vezes a escola traz essa percepção, essa queixa, esse comportamento evidente, mas às vezes é muito sutil. Às vezes é assim, caiu um pouquinho no rendimento, às vezes a criança tá um pouco agitada, mas não é muito, às vezes ela tá desatenta, mas não é muito. Então, é difícil que a escola às vezes traga a queixa se não for uma coisa muito evidente. Então, se os pais percebem em casa, eu sempre oriento, peço para eles terem essa relação com a escola. Vai na escola, pergunta, vê como é que tá o comportamento dele lá, se tá tendo algum impacto, como que é a relação dele com as crianças lá, se ele brinca, se ele interage, se ele tem conflitos com os colegas, se ele tá se desenvolvendo bem pedagogicamente, né, na fase de alfabetização, por exemplo. Uhum. E até nos pequenininhos, se tá fazendo as atividades ali com tinta, com massinha. Então, assim, depende muito da escola, algumas situações, da escola ser aberta a trazer relatos para os pais. Às vezes, em reuniões, né, aquelas reuniões que eles fazem, final de Sim. semestre e tudo mais. Uhum. E aí os pais ficam, assim, meio limitados a ter informações naquele momento. Mas o máximo possível que os pais possam ter uma relação próxima com a escola faz muita diferença. E é uma obrigação da escola passar como está o desenvolvimento da criança naquele ambiente, né? Uhum. Então, os pais ativamente devem perguntar para a escola como que ele tá aí, como é que tá o desenvolvimento dele, como é que tá ele com os colegas, ele tá brincando, ele tá isolado, ele tá aprendendo, ele faz atividade junto com as outras crianças, ele tá dentro do que você espera que ele esteja acompanhando a turma, ele tá atrapalhando a turma, ele é desatento, ele é hiperativo. Então, assim, tem que ter, muitas vezes, uma ação mais ativa dos pais em perguntar. Uhum. Claro que a escola, se a professora é atenta, se a escola também é atenta, eles trazem essa queixa para os pais, mas às vezes não.
E às vezes os pais têm que perguntar, porque às vezes as escolas, algumas escolas ainda têm medo de falar para os pais. Ficam com dedos assim de, não vou falar que seu filho tem alguma coisa, não quer escrever um relatório para não se comprometer. Só quando é muito evidente eles fazem, sabe? Então, às vezes, os pais devem perguntar ativamente mesmo, para saber como tá o desenvolvimento total, porque fica muito restrito só naquela parte pedagógica. E não, a gente tem que entender a criança como um todo naquele ambiente da escola também, né? E tem um outro lado também, doutor, que é a parte da negação. A escola fala e os pais, não, meu filho não, Sim, jamais. Queria sim. também que você trouxesse a sua visão, porque é muito importante, que se houver uma suspeita, fazer esse Sim. diagnóstico. A escola, algumas escolas têm receio em falar exatamente por isso. Porque, eu vou falar e a família vai negar, vai falar que não tem nada, que a gente tá vendo coisa. Então, as escolas muitas vezes ficam com receio em relatar para os pais, né? Mas acontece bastante isso que você falou, assim, dos pais às vezes negarem de um comportamento que, na escola ele tá sendo assim, mas em casa não é. Mas será que não é mesmo? Será que os pais que não estão percebendo? Então, assim, já que a escola trouxe essa queixa, é um sinal de alerta. A gente não pode fechar os olhos e negar. Tem que olhar. Por que que a escola trouxe isso? Em outro ambiente ele é assim? Em casa ele é? Na casa da avó ele é? Se eu levar ele num parquinho, como é que é o comportamento dele lá? Ele tem esse comportamento que a escola relatou? Então, assim, tem que tomar um cuidado para não negar o que a escola fala, ou que outra pessoa até externamente da família fale, porque pode atrasar o desenvolvimento da criança, né? Uhum. Se tem um sinal de alerta, merece uma avaliação. Porque não necessariamente um diagnóstico. Os pais muitas vezes têm medo em procurar uma avaliação por isso, porque tem medo de receber um diagnóstico. Mas nem sempre é um diagnóstico. A gente tem que olhar a criança como um todo, se o sono está adequado, se a rotina em casa está adequada, como que é o comportamento da escola, como que é o comportamento em outros lugares, como que é o comportamento em casa. E aí entender por que que a escola trouxe essa queixa. Porque se tem uma queixa, merece um olhar mais atento. E não necessariamente é um diagnóstico. Então os pais, eles acabam negando por isso, por medo de receber um diagnóstico. Então, preferem pensar, não, meu filho não tem nada, é só uma fase, vai passar. Só que às vezes não é. Às vezes pode até ser, que tá dentro do desenvolvimento normal dele ali, do ritmo dele, mas às vezes não. Às vezes é uma coisa que merece atenção, merece uma avaliação. Então, essa negação acaba atrasando a criança, e assim, os pais pensam isso como o bem dela, como é o melhor pra ela, ela não tem nada e tá tudo bem, não vou procurar pelo em ovo, assim, sabe? Uhum. Mas às vezes, se tem, acaba atrapalhando. E aí atrasa, e aí depois a gente perde o tempo que a gente poderia estar agindo já no desenvolvimento, na estimulação para aquela criança. E doutor, pensando nos hábitos, quais hábitos você recomenda para os papais manterem em casa junto com as crianças que são diagnosticadas? Eu acho que uma coisa muito importante que os pais têm que ter em casa, assim, independente da criança ter um diagnóstico, ter um atraso no desenvolvimento ou não, é o brincar, assim. Não é só o brincar daquele peso que tem que ter uma obrigação. Nossa, eu cheguei cansado do trabalho, eu tenho que brincar com meu filho e eu tô cansada, não quero sentar pra brincar, não quero levar ele no parquinho. Mas o brincar faz muita diferença na vida da criança, sentar no chão e brincar com ela ou levá-la para um ambiente externo. Mas a presença, o que mais importa na vida das crianças, assim, e que eu vejo principalmente as crianças que têm um atraso, têm algum sinal de alerta, ou têm um diagnóstico mesmo de transtorno do neurodesenvolvimento, é a presença dos pais. Então, assim, eles precisam dos pais. Às vezes, a criança começa um comportamento agressivo, ou um comportamento agitado, porque ele tá pedindo atenção, sabe? Ele tá gritando por atenção dos pais. Que tudo bem, dentro da rotina é corrida, às vezes os pais não conseguem ter a atenção que eles gostariam de dar, mas faz muita diferença a presença dos pais na vida da criança. Então é brincando mesmo, sentando no chão, levando para passear, levando para estimular, mas é a presença de carinho, de afeto, de às vezes só sentar na mesa para comer junto. Então esse criar um ambiente familiar assim que seja adequado para a criança, sem muitas brigas, sem agressividade, a forma de falar com a criança, porque o cérebro da criança está em desenvolvimento, então ela absorve tudo. Uhum. Tudo que está no ambiente, tanto a questão de como os pais falam com ela e entre eles, como que eles vão estimular ela, como que eles brincam com ela. Então, isso que faz total diferença, assim, eu vejo muito isso no consultório, assim, com as famílias. Quando é uma família que tem a consciência de que tem que ter um ambiente estruturado, adequado e saudável para a criança, a resposta que a criança tem com o tratamento é muito melhor. Então, e o uso de telas, né? A gente sempre orienta que seja dentro do limite ali, que a gente possa não causar um impacto negativo na vida da criança. Então, é uma coisa que os pais têm que ter um olhar atento também, de não estimular negativamente, de certa forma. Até para não viciar É, a exato. criança. E um ponto também muito interessante para a gente comentar, doutora, é sobre o sono. O quão importante é para o desenvolvimento da criança. O sono é extremamente importante, né, para vários fatores. Fator de crescimento, né, que durante o sono a gente libera o fator de crescimento, que a criança vai crescer, assim,
de estatura mesmo, Uhum. que é durante o sono que é produzido. A questão de comportamento interfere. Então, assim, uma criança que não dorme adequadamente, ou tem um sono muito fragmentado, ou demora muito tempo para dormir, ou o ambiente não está adequado para ela dormir e o sono não é reparador. A criança que não dorme bem, ela não fica que nem um adulto, assim, muito sonolento no dia seguinte. É uma criança que às vezes fica irritada, a criança que fica desatenta, a criança ela pode ficar mais agitada, mais ansiosa e cansada também pode ser um cansaço, né? Mas e muitas vezes é importante a gente ter esse olhar atento para o sono, porque o comportamento que a criança que não dorme bem tem, parece, por exemplo, um diagnóstico de TDAH. Porque pode ser uma criança desatenta, pode ser uma criança agitada, uma criança irritada, mais impulsiva. Então a gente tem que ter um olhar atento para ser um diagnóstico diferencial também, se é uma alteração do sono ou se realmente é um transtorno. Né? Então, assim, essa avaliação do sono é muito importante. Eu sempre investigo bem como que é o sono daquela criança, assim, para entender o ambiente, entender se a família faz uma higiene do sono adequada antes da criança dormir, e como que é o sono, se tá sendo reparador. Pra gente entender o comportamento dela no dia seguinte. Porque o sono, a gente interfere em tudo. Assim, na parte de desenvolvimento, na parte neurológica. Então, a gente tem que ter um olhar se esse sono tá adequado pra não interferir no desenvolvimento e no comportamento dela, né? Certo. E como que é essa higiene do sono que você comentou? Isso, a gente, ficou mais comum, assim, falar dessa forma de higiene do sono, né? Aham. Mas é uma forma da gente falar pra explicar para os pais o que que deve, como seria um ambiente adequado antes daquela criança dormir, né? Uhum. Então, até para os adultos também, né? A gente, hoje em dia, todo mundo usa muita tecnologia, né? E aí, às vezes, você tá ou vendo televisão ou no celular até a hora de dormir, e isso não é o mais adequado. Você pode perceber que se você não ficar mexendo no seu celular antes de dormir, você vai dormir melhor. Com Eu já certeza. fiz esse teste e faz muita diferença. Aham. Então, a gente orienta para os pais que façam isso com as crianças também. Então, 1 hora antes de dormir, não usa telas, nem televisão, nem celular, nem tablet. Às vezes eles falam, nossa, doutora, mas não tem como, ele só fica quietinho assim. É muito difícil realmente mudar. Mas, assim, a gente sabe que interfere no sono. Então, assim, uma criança que usa telas até horas de dormir ou que cai no sono enquanto tá assistindo televisão, ela vai ter um sono mais agitado. Ela vai acabar dormindo, ela dorme pelo cansaço, né? Uhum. Que o corpo vai fazer ela dormir, mas é um sono muito fragmentado, ou ela acorda, ou uma criança que fala muito à noite, ou ela senta e conversa, ou às vezes até levanta. Então, não é um sono reparador. Então, essa higiene do sono seria a gente deixar um ambiente melhor, mais estruturado para ela dormir. Sem muito estímulo, então não usar tela, ter um tempo antes de ir deitar, não comer muito próximo do horário que vai dormir, pra gente ter um cuidado pra gente preservar o sono, pra que ela consiga começar a dormir bem e se mantenha, né? O sono seja reparador mesmo. Perfeito. E eu queria que você trouxesse também um mito que você sempre escuta no consultório, que você vai desmistificar agora para nossa audiência. Eu acho que o maior mito é que uma criança desatenta ou uma criança que tem atraso da fala tem autismo ou tem TDAH. Porque um comportamento isolado não faz diagnóstico. Então, Uhum. assim, uma criança que tem atraso da fala, ela pode ter autismo. Mas para isso, a gente tem que fazer uma investigação muito completa. A gente tem que ver se realmente ela tem todos os critérios, se ela tem outros sintomas além do atraso da fala. E aí sim, ver se isso é um diagnóstico. E o TDAH é a mesma coisa, não é uma criança desatenta que vai mal na escola ou tem uma dificuldade escolar, tem TDAH. A gente tem que ver se qual é o real impacto, como que é o comportamento daquela criança e ver se isso realmente é um diagnóstico. Então, acho que o maior mito é falar que um sintoma isolado é um diagnóstico. Perfeito. E eu queria também, eu dei uma pesquisada antes da gente fazer o nosso podcast, e eu vi que existe uma dúvida muito grande se TDAH é a mesma coisa que autismo. Muitas pessoas confundem isso, assim. Uhum. E não é em todos os casos que apresenta essa confusão, digamos assim, porque muitas vezes o comportamento da criança fica parecido. Então, assim, às vezes uma criança agitada, que não responde quando chama ela pelo nome, que não tem interesse em interagir com as pessoas, que se isola um pouco e fica muito quietinha, pode ser autismo. E às vezes uma criança que é muito desatenta, tem dificuldade escolar, ou até às vezes não interage muito ali, é mais tímida, pode ser TDAH. Então, assim, o jeito que a gente mais simples de eu tentar explicar isso, como a gente vai diferenciar, é a parte da socialização. Porque, assim, a parte do comportamental, de ser agitada, de ser às vezes desatenta, pode ser, é muito comum, é um sintoma comum nos dois. Sim. Mas a parte da socialização, não. Então, no autismo, a gente, obrigatoriamente, para ter autismo, a gente precisa ter um déficit na socialização. Ou uma criança que se isola muito, ou tem uma dificuldade na interação, ou uma criança que às vezes também interage de uma forma que não é esperada e é normal para a idade dela. E no TDAH a gente não tem isso. No TDAH não tem um prejuízo na socialização. É uma criança que às vezes ela tem dificuldade de fazer amigos ali pela questão de dificuldade de lidar com frustração, de querer colocar regras, de não entender muito bem
a diferença do outro, o interesse do outro, porque ela quer as coisas do jeito dela. Então, o TDAH pode interferir na socialização, mas é diferente. A criança, ela quer interagir, ela dá um jeito de interagir, ela dá um jeito de brincar, ela só não consegue muitas vezes por ser agitada, ou por ser desatenta, ou por ser impulsiva. É diferente a socialização dos dois. Então, no autismo, a gente não tem essa socialização adequada, e no TDAH a gente tem. Então, a melhor forma de diferenciar os dois é isso. Mas eles têm comportamentos que podem ser muito semelhantes. E muitas vezes são comórbidos, né? Existem os dois diagnósticos numa criança. E aí confunde mais ainda. Olha, esse daí eu não sabia, É, doutor. Tem como ter os dois, tem, então. tem. É É bem comum, comum? é bem É? comum. Nossa, que interessante. É. Então é muito comum que, assim, às vezes a criança recebe o diagnóstico de autismo e aí a gente vai vendo que ela começa a ter uma dificuldade escolar, que ela é desatenta, que ela tem uma hiperatividade além do esperado ali, e aí às vezes a gente tem um diagnóstico de TDAH associado. Não necessariamente a gente começa pelo diagnóstico de autismo e depois vem TDAH, às vezes pode ser o TDAH primeiro e aí a gente vai vendo que ela tem um déficit ali na socialização e os outros critérios que são necessários, mas é muito comum ter os dois diagnósticos comórbidos. Entendi. Vai indo pro que é mais evidente, né? A gente sempre começa, tanto para fechar diagnóstico quanto para o tratamento em si, com o que está trazendo mais prejuízo. Então, Uhum. assim, pode ser que seja o autismo que está trazendo mais prejuízo para a vida dela, que tenha mais impacto, ou o TDAH. Então, é onde a gente vai pôr o olhar mais atento, fechar um diagnóstico, começar o tratamento ali. Mas a gente vê, se tiver comórbidos, a gente tem que tratar as duas coisas em associação, assim. Com certeza. E aí eu quero enfatizar um ponto que é muito importante. Quem vai dar o diagnóstico é somente você, Sim. certo? Sempre é médico o diagnóstico. Pode ser neuropediatra, pode ser psiquiatra, pode ser pediatra, se tiver uma especialização nisso, mas é sempre médico o diagnóstico, porque hoje em dia tem uma confusão, assim, com algumas avaliações de outras, de terapeutas, de outras especialidades, que elas fazem uma avaliação complementar a uma suspeita do médico. Isso traz muita informação, isso é muito válido quando é necessário, mas não fecha o diagnóstico. Ela traz uma suspeita, ela levanta uma hipótese de diagnóstico, mas o diagnóstico fechado, com CID, com laudo, tem que ser médico. Perfeito. E até pessoas que nem são da área da saúde também, né? Acabam falando. Às É. vezes o jeito que o professor ou alguém Sim, dentro da sim. escola acaba falando Exato. também. Às vezes a gente fala também que às vezes tem pessoas que fazem diagnóstico por vídeo de internet, né? Você olha ali e vê, nossa, você tem todos esses Vai sintomas, colocando então tem check ali, TDAH. né? É. E aí fala, não, então tem TDAH. Ou, meu filho faz isso, 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 então ele tem autismo. Não, o diagnóstico mesmo, um diagnóstico seguro, responsável, tem que ser médico e tem que ser amplo, tem que ser muito bem avaliado a criança como um todo. Não é um comportamento isolado, não é um vídeo de internet que vai trazer essa informação pra gente. Perfeito. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para os papais e mamães ali que às vezes têm medo de buscar ajuda para os filhos. Sim, eu acho que é natural, né, os pais terem medo de procurar ajuda com um neuropediatra. Muitas vezes eles pensam, não é nada, é uma fase do meu filho, vai melhorar, é o tempo dele. Mas eu queria que os pais não tivessem medo de procurar uma avaliação. A avaliação não é um diagnóstico, não é uma sentença, não quer dizer que vai entrar para uma avaliação com o neuropediatra e vai sair com rótulo, que é o que os pais muitas vezes têm medo. Mas se os pais percebem algo, mesmo que muito sutil, os pais, pai e mãe, sempre sabem se tem alguma coisa. Assim, eles sentem. Então, a gente realmente sempre tem que confiar no que o pai e a mãe traz pra gente. Então, se eles percebem, mesmo que seja uma coisa boba, ou que seja uma coisa sutil, que algo pode estar fora do esperado, que pode estar alterado, merece uma avaliação. Não é que a avaliação, claro, uma avaliação muito detalhada, uma avaliação boa, não vai fazer com que a criança saia de lá com um diagnóstico. A avaliação é para olhar a criança integrado mesmo, como um todo. Então, se os pais têm um medo, uma suspeita ou alguma coisa no coração que fala que não tá tudo bem, que tem alguma coisa, é importante que tenha uma avaliação. Então, eu queria que os pais não tivessem esse receio de passar por uma avaliação. Se realmente tem algo ali que tá incomodando, não tem problema fazer uma avaliação, de passar uma consulta, de passar com o médico, para que ou alivie aquilo e veja que não é nada daquilo, ou que se realmente for, que vai ser uma coisa responsável e vai direcionar muito bem eles a partir dali, né? Exato. E essa avaliação vai mudar, pode mudar, na verdade, a trajetória Totalmente. dos filhos Sim, deles, né? exato. Por isso que é importante que, se eles encontram algo, merece uma avaliação. Por mais medo que traga de receber um diagnóstico e quebrar aquela expectativa que eles têm do desenvolvimento dos filhos, é pensando no desenvolvimento deles, né? Pensando no melhor. Então, a gente tem que estimular a criança para ela atingir o melhor potencial que ela pode ter. E às vezes a gente ficar com medo de levar para uma avaliação, a gente pode atrapalhar e realmente causar mais atrasos ainda, né? Perfeito. E você atende também via telemedicina ou só em Marília e São José dos Campos? Presencialmente é Marília e São José dos Campos, né, por enquanto. Mas alguns pacientes eu atendo também online. Então,
consigo dessa forma ajudar cada vez mais pessoas. Além de ser na cidade que eu moro, naquele ambiente que eu tô, dessa forma eu consigo ampliar um pouco e atingir um público que merece esse cuidado. Perfeito. Para os papais e mamães que estão nos assistindo, quais são suas redes sociais? Onde eles podem te encontrar? Meu Instagram é @doutora.isabelabertolomeu. Lá também tem um link para o meu site, que lá vocês vão encontrar toda a minha história, como que é o meu currículo, com o que eu trabalho. E tem o link para o WhatsApp da secretária, se precisar agendar uma avaliação. Doutora, muito obrigado. Obrigada Tenho a você, certeza que Léo. você enriqueceu aqui o nosso diálogo e trouxe muita informação para quem está nos Obrigada. assistindo. Obrigada, Espero que volte mais vezes e que tenha gostado. foi ótimo. Obrigada, foi um prazer. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu espero no próximo episódio. Até mais!